Queridos, nós vamos estudar hoje o trecho de 1 Reis, capítulo 15. Abra, por favor, a sua... Perdão, 2 Reis, capítulo 15. Abra, por favor, a sua Bíblia nesse trecho, 2 Reis 15, versículos 8 a 31. Um trecho que conta a história de 5 reis de Israel e que esses reis marcam o declínio da nação. Então nós temos aí, coloca por favor a primeira, isso, obrigado Henrique. Os irmãos têm aí na tela quais são esses 5 reis menores. Por que 5 reis menores? Porque eles eram baixinhos? Não. São 5 reis menores, dada a importância deles, porque o reino deles é muito curto. Alguns deles aqui, os irmãos vão ver, reinam pouquíssimo tempo. E além disso, eles não conseguiram barrar em nada o comprometimento do avanço, né? Eles não conseguiram barrar o avanço, a chegada do exílio, conforme nós vamos ver aqui. Eles já experimentaram, na verdade, um pouco do exílio que vai acontecer de modo mais completo, um pouco mais para frente. Mas são esses 5 reis que estão aí. Nós temos o Zacarias, que reinou 6 meses apenas, no ano 753. Nós temos o Salum, que reinou um mesinho só. Não deu nem para sentir o gostinho do trono direito, em 752 a.C. O Menahem, que reinou 10 anos, um pouquinho mais. O Pecaías, que reinou 2 anos. E o Peca, esse aqui reinou aqui bastante tempo, 20 anos. E na nossa linha do tempo, coloca aí por favor, Henrique, nós já estamos aqui muito próximos, os irmãos vêm aqui que nós já estamos muito pertinho da queda de Samaria. A queda de Samaria é em 722, quando o Reino do Norte é definitivamente destruído e nunca mais é restaurado. O que nós temos lá em Israel hoje são os remanescentes, aqueles que voltaram do Reino do Sul. O Reino do Norte ele é levado cativo, e depois as pessoas que ficam ali elas se misturam com outras nações, então nós nunca mais temos o Reino do Norte, depois da queda da capital em 722. E a nossa jornada hoje vai terminar no ano 732. Então nós estamos falando aí de 10 anos até a queda de Samaria, até a queda do Reino do Norte, muito pouco. Então os irmãos veem aqui toda a linhagem dos reis no Reino do Norte. Destacamos aqui Jeú, que nós vamos falar um pouquinho dele hoje. Jeoacás, Jeoás, Jeroboão, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías e Peca. Os irmãos reparem aqui que Menahem está ao lado de Peca e Pecaías ao lado de Peca também. Por quê? Nós vamos falar disso logo mais. É interessante a gente observar, volta para o primeiro, por favor, obrigado Henrique, que esse rei aqui, o Salum, ele foi o segundo menor rei de Israel. Teve alguém que reinou menos tempo que ele ainda. Teve um camarada, o Zenrique, ele reinou apenas 7 dias. Teve o gostinho do trono por 1 semana. Mas o Salum ganha aí a medalha de prata em segundo lugar com o segundo reinado mais curto. Acho que está falhando aqui o microfone. Os irmãos, falhou, né? Deixa eu voltar a usar esse daqui. Pronto. Som. Nós estamos tentando descobrir o porquê que esse microfone está falhando, mas ainda não descobrimos. Pois bem, outro destaque que eu queria fazer para os irmãos nessa lista dos reis é o Menahem. A existência do Menahem é comprovada por uma estela do Irã. Uma estela que foi encontrada no Irã. Coloca a última imagem, por favor, Henrique. É uma estela de 2,5 metros, uma pedra, um monolito de 2,5 metros, que está no Museu de Israel. E em determinada parte ali, aqui não dá para ver pela imagem, mas ela é toda gravada em baixo relevo, com o registro histórico daqueles que pagaram tributos a Tiglat-Pileser III, o rei da Assíria.
E em determinado ponto aqui você consegue ler que Menahem de Samaria, ouro, prata, falando do que ele entregou a Tiglat-Pileser, concordando com o que o texto diz aqui. Além de Menahem, outros nomes são listados aqui, porque outros reis pagaram esse tributo para Tiglat-Pileser também. Não dá para ver muito bem, mas se os irmãos derem um zoom depois aqui em casa, dá para ver alguma coisa sobre Palmeiras aqui. Vários registros históricos falam disso, né? A gente tem visto lá do outro lado do mundo, né? Coisa de Palmeiras e Mundial, não sei, né? Mas, falando que não tem, né? É um registro que não tem. Mas existe aí essa pedra, brincadeiras à parte, existe essa pedra, essa estela, esse monolito que marca a existência, né, a arqueologia extra-bíblica aí mostrando a existência de Menahem. Isso tudo, irmão, só reforçando que nós não estamos lidando com fábulas, nós não estamos lidando com coisas inventadas, são fatos, nós estamos lendo a história como ele está acontecendo e todos os reis praticamente que nós temos passado ultimamente, nós vemos ali inscrições, nós vemos registros históricos extra-bíblicos, então isso tudo só reforça a nossa segurança no relato bíblico. Muito bem, pode deixar, por favor, Henrique, o primeiro slide? Antes de nós trabalharmos o texto em detalhes, eu queria fazer a leitura do texto com os irmãos, já tendo essa visão panorâmica, e depois eu quero fazer algumas considerações antes de fazer algumas aplicações aos irmãos. Hoje a nossa dinâmica vai ser um pouquinho diferente, porque eu quero fazer alguns destaques para os irmãos. Nós vamos ler todo o texto, os irmãos vão entender o texto é simples, e eu quero fazer alguns destaques no nosso esboço, dirigindo aí algumas aplicações de caráter mais pastoral. Então, vamos ler o texto, 2 Reis, capítulo 15, de 8 a 31, diz assim: No 38º ano de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria, 6 meses. Fez o que era mal perante o Senhor, como tinham feito seus pais. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, feriu-o diante do povo, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Zacarias, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú: teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel, e assim sucedeu. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Uzias, rei de Judá, e reinou durante 1 mês em Samaria. Subindo de Tirza, Menahem, filho de Gadi, veio a Samaria, feriu ali a Salum, filho de Jabes, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Salum e a conspiração que fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Então Menahem feriu a Tífisa e a todos o que nela havia, como também seus limites desde Tirza, porque não lhe abriram, a devastou e todas as mulheres grávidas fez rasgar pelo ventre. Desde o 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. Fez o que era mal perante o Senhor todos os seus dias. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então veio Pu, rei da Assíria, contra a terra. Menahem deu a Pu 1000 talentos de prata para que este o ajudasse a consolidar o seu reino. Menahem arrecadou este dinheiro de Israel para pagar ao rei da Assíria, de todos os poderosos e ricos, 50 ciclos de prata por cabeça. Assim voltou o rei da Assíria e não se demorou ali na terra. Quanto aos mais atos de Menahem e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Menahem com seus pais e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Manaém, e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Peca, seu capitão, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié. Com Peca estavam 50 homens dos gileaditas. Peca o matou e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Pecaías, tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel.
nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijon, a Abel-Bet-Maaca, a Janoa, a Quedes, a Azor, a Gileade e a Galileia, a toda a terra de Naftali, e levou os seus habitantes para a Síria. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Quanto aos mais atos de Peca e a tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Então está aí o trecho todo diante dos irmãos. Nós vamos cobrir o período de todos esses reis, que estão aí na tela. Os irmãos têm as datas todas de modo detalhado. E, de modo geral, a gente pode fazer alguns destaques aqui, algumas considerações. Em primeiro lugar, nós percebemos que nós temos aqui 4 dinastias em 31 anos. Uma dinastia é quando um rei dá lugar ao seu filho, depois dá lugar ao seu filho, depois dá lugar ao seu filho. Só que aqui nós temos 4 dinastias, porque apenas um filho, apenas um pai teve o seu filho na sequência do seu reinado, que foi Menahem em relação a Pecaías. Todos os demais, como os irmãos viram aqui se repetir, sofreram uma conspiração, levaram um golpe. Todos aqui, com exceção de Menahem e Pecaías, que o pai passou o trono para o filho, todos os outros iniciaram uma nova dinastia. Então a gente percebe aqui uma das fases mais caóticas da política do Reino do Norte. Realmente nós já estamos nos 45 do segundo tempo, nós já estamos aí vendo a tragédia iminente acontecer, nós já sentimos o cheiro do exílio, a coisa já está ficando feia e a política começa a demonstrar isso. Há uma troca de poder por meio de golpe a todo instante. Às vezes em um período muito curto de tempo, alguém vai lá e dá um golpe de Estado. Isso é bastante ilustrativo porque nós percebemos que a infidelidade a Deus leva ao caos. E isso não só na vida do ímpio, como na vida do incrédulo. Não só na vida do ímpio, como na vida do crente também. Não só na vida do incrédulo, como na vida do cristão. O afastamento de Deus, quanto mais longe alguém fica de Deus, quanto mais longe alguém vai de Deus, a vida dessa pessoa tende ao caos. E nós percebemos que Israel se afastou completamente do Senhor aqui, já de modo obstinado, seguindo os pecados do primeiro rei de Israel, que abandonou o Senhor, e isso faz com que a nação seja afundada em um caos cada vez maior. Se os irmãos olharem em Provérbios 28, 2, nós lemos o seguinte, Provérbios 28, 2. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Nós lemos a instabilidade que Israel está vivendo nesse período a partir dessa afirmação, a partir dessa verdade. O povo se afundou em pecado de tal maneira que a política se tornou instável, se tornou frágil. A toda hora você tem um golpe de Estado acontecendo. Por quê? Porque o povo da terra continua transgredindo, continua obstinado e, como consequência, há uma troca constante na política daquela nação. Uma segunda consideração que a gente pode fazer, que talvez não fique tão clara num primeiro momento, mas que os estudiosos apontam quase que unanimemente, é que nós temos, em um período desses 5 reis aqui, nós temos um reino do norte dividido. Veja, o reino de Israel já tinha sido dividido em 2, reino do norte e reino do sul. Mas agora, nessa fase, o reino do norte é dividido. Esse reino, ele tem 2 reis rivais ao mesmo tempo. Tanto que, se os irmãos olharem aqui as datas, os irmãos verão que Menahem reina de 752 a 742, depois o Pecaías 742 a 740, mas o Peca de 752 a 732, ou seja, ele começa o reinado junto com Menahem. Você fala, como assim 2 reis? Porque parece que de fato o reino estava dividido. Havia como que grupos dentro da nação, alguns tendendo a um lado político, outros tendendo a outro lado político, e eles tendo ali uma relação, mas de modo rival, divididos pelo Jordão. De um lado do Jordão, um rei, no caso aqui 2 reis, você tem Menahem e Pecaías de um lado, e do outro lado do Jordão, ali comandando Gileade por pelo menos 12 anos, você tem o Peca. Então, como assim? É o seguinte,
Parece que esse Peca, ele era do partido anti-Assíria. A Síria, ela era a nação, a potência que estava se levantando, começando a se levantar na época, que nós vemos aqui no reinado de Peca, que essa nação já se estabeleceu. E parece que o Peca era do partido anti-Assíria. Se os irmãos olharem aí os versículos 37 e 38, os irmãos verão o seguinte: naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. Descansou Jotão com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, seu pai. E em seu lugar reinou Acás, seu filho. Esse Acás aqui, ele vai aparecer mais para frente, porque ele foi convocado pelo Peca junto com o rei da Síria, o Rezim, que é mencionado aqui. Ele foi convidado para se opor à Síria. O Peca, que não queria a influência da Síria lá, chamou o rei da Síria. Notem, a Síria e Síria, sei que os nomes complicam, mas a gente tem que lidar com os nomes, não tem jeito, né? Então, a Síria e a Síria. O Peca era contra a Síria, e ele pediu que o rei da Síria se aliasse a ele. E os dois juntos, o rei de Israel e o rei da Síria, falaram: vamos chamar também para a nossa patotinha, para o nosso grupo de resistência, vamos chamar o Acás. Só que o Acás fala: eu não vou me aliar com essa turma não. E ele vai pedir ajuda justamente para quem? Para a Síria. E aí o bicho pega, porque a Síria vem e faz o que nós vemos aqui no versículo 29, nos versículos 29 e no versículo 30. E nós temos então aqui o início do exílio, mas isso eu vou falar daqui a pouco. O fato é que você tinha então o Peca do partido anti-Assíria, mas o Menahem e o Pecaías, eles eram do partido pró-Assíria. Estavam reinando em Samaria, enquanto o Peca estava reinando em Gileade, e os dois ali ao mesmo tempo. Ou seja, você tinha forças políticas distintas dentro do mesmo país, convivendo como reis rivais, um de um lado do Jordão e outro do outro lado, até que o Peca dá um golpe definitivo em Pecaías e assume o reino da nação inteira. Mas veja, você tem forças internas brigando dentro do país. Um favorável à nação estrangeira, o outro contra a nação estrangeira. Esse debate que a gente vê hoje de o BRICS, Estados Unidos, tudo mais, meus irmãos, isso não é novidade para ninguém. Isso aí acontece o tempo todo. Essa coisa de influência externa, um chama daqui, um chama dali, um apoia, tal. Isso daí não é novidade dos nossos dias, sempre aconteceu. E um país dividido também não é novidade. Isso aconteceu outras vezes da história e nós vemos aqui um reino dividido, mostrando a que ponto esse reino chegou. E, como eu tinha mencionado, nós temos aqui o início do exílio, porque ao se aliar à Síria, o Peca se aliar à Síria, e ambos se oporem a Tiglat-Pileser, nós temos ali o que é chamado de conflito a guerra síria-efraimita, onde eu já tracei aqui, já desenhei para os irmãos o combate Peca e os sírios contra Tiglat-Pileser e Acás de Judá. Então, quando esse combate acontece, quando esse embate se desenha, nós temos a Assíria entrando em Israel e devastando a parte norte. Põe o mapa, por favor. Obrigado, Henrique. Se os irmãos olharem o versículo 29, os irmãos verão o seguinte: nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijon, a Abel, Bet-Maaca, a Janoa, a Quedes, a Azor, a Gileade, a Galileia, a toda a terra de Naftali, e levou seus habitantes para a Assíria. Esse é o começo do exílio. Esse mapa é o mapa da divisão das tribos. Ele não corresponde à estrutura ali, ao mapa da época dos reis de Israel. Na época dos reis de Israel, na época da monarquia dividida, o mapa é um pouquinho menor. Mas como o texto menciona as tribos, eu trouxe esse mapa aqui para a gente localizar mais ou menos ali o que o rei da Assíria veio, tomou e levou. Então ele veio aqui, o texto diz que foi toda a terra de Naftali, aqui em cima. O texto fala que também foi a terra de Gileade, aqui nessa região aqui do meio. E se os irmãos, e a parte da Galileia, essa região aqui, na época essa parte aqui era menor, então toda essa parte norte aqui
a Assíria levou. Se os irmãos olharem 1 Crônicas, capítulo 15, perdão, 1 Crônicas, capítulo 5, nos versículos 25 a 26, nós temos um resuminho do que aconteceu naquele período que está relacionado a isso que nós estamos vendo aqui. Diz assim, 1 Crônicas 5, 25. Porém cometeram transgressões contra o Deus de seus pais e se prostituíram segundo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria. Pul e Tiglat-Pileser, a mesma pessoa, nomes distintos para a mesma pessoa. E o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levou cativos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxe para Ala, Abor e Ara e para o rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Então aqui o texto adiciona para nós a informação que além desse espaço aqui também o território dos Rubenitas sofreu. Ou seja, a Síria entrou para detonar tudo já. E eles só não levaram tudo porque ainda ficou um pedacinho ali, um pedacinho aqui desse lado do Jordão, que vai ser levado depois, dali não muito tempo. Em poucos anos, todo o Reino do Norte vai cair. Mas você já tem uma grande parte aqui mais ao norte, um pedacinho aqui ao leste, que já foi levado para o exílio. O que isso mostra para nós é que a tragédia suprema já está chegando. Nós já tivemos uma prévia disso, já tivemos o trailer disso aqui. Mas ainda falta um rei, ainda depois desses, para que a tragédia se concretize de vez. Então, nós vemos aqui o início desse exílio, o primeiro movimento do exílio. Mas, pastor, não tem nada de bom aqui nesse texto, só tragédia? Bom, é o final do reino de Israel. Os irmãos queriam o quê? Não dá para esperar coisa boa de um reino que só aprontou tanto, mas tem uma coisa positiva sim. Se os irmãos olharem o versículo 12, tudo isso que nós estamos falando são considerações gerais. Se os irmãos olharem o versículo 12, os irmãos verão que o reinado de Zacarias destaca a fidelidade de Deus. O versículo 12 diz: Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú: Teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. E assim sucedeu. Essa foi uma promessa que Deus fez para Jeú, lá em 2 Reis 10:30. Os irmãos não precisam ler, a promessa está replicada aqui. Na nossa linha do tempo, coloca a linha do tempo, por favor, Henrique. Os irmãos veem aqui Jeú, que recebeu essa promessa, que por ter cumprido aquilo que Deus tinha designado para ele, ele então teria 4 gerações. Então você tem Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II e Zacarias. Então 1, 2, 3, 4 pessoas ali seguindo a dinastia de Jeú, 4 descendentes de Jeú. E depois de Zacarias, então, essa descendência acaba, essa linhagem, essa dinastia acaba dando lugar a uma nova dinastia e essa troca política que nós já falamos aqui. Mas nós percebemos então a fidelidade de Deus, que o Senhor cumpre o que promete. Aí você fala, ele cumpre o que promete aos crentes, mas aqui Jeú não era um homem exemplar, ele não era um cristão, se é que podemos falar assim, um crente, se podemos falar assim. Jeú era um homem que foi um homem que cometeu atrocidades, que se manteve infiel também, como todos os reis do norte fizeram. O que a gente percebe aqui é que mesmo homens maus desfrutam da fidelidade de Deus. Mesmo homens maus contam com a fidelidade de Deus. Um outro exemplo, de vários outros que nós poderíamos destacar, é que até hoje, em toda a história, os homens maus continuam desfrutando da fidelidade de Deus e lembram disso todas as vezes que vem um arco-íris. Deus fez uma aliança com toda a criação, que inclui não só os crentes, mas também os não crentes. E toda vez que chove, os incrédulos olham para o arco-íris, veem a fidelidade de Deus, até pegam aquele símbolo para desvirtuá-lo, mas ao olhar para o arco-íris eles deveriam lembrar, nós pelo menos lembramos, de que a fidelidade de Deus se mantém e Deus não destrói mais o mundo por meio do dilúvio. E isso não impacta só nós, impacta a todos, inclusive incrédulos. Isso é mais uma evidência da fidelidade de Deus, como mesmo homens maus desfrutam dessa fidelidade. Isso é positivo, nós vemos isso daqui acontecendo. Nós aprendemos na Escritura que Deus dá chuvas, Deus dá alegrias, Deus dá comida, Deus dá trabalho, Deus dá família, Deus dá coisas boas, mesmo para homens maus.
mesmo para os ímpios, mesmo para os incrédulos. Isso é a expressão da sua bondade, a expressão da sua fidelidade, a expressão da sua graça, que é derramada a todas as suas criaturas, a todos os seres humanos, não só aos crentes de modo especial, pela salvação, pela bênção do Espírito Santo, pelo consolo, pelos dons, por tudo mais que nós sabemos, mas de modo abrangente, todos, inclusive os homens maus, são beneficiados pela fidelidade de Deus. Bom, eu acho que essa é uma das únicas coisas positivas aqui do texto, porque o que nós vemos aqui é só tragédia, desgraça, golpe de Estado, conspiração, crueldade. E o que eu quero mostrar para os irmãos nessa manhã, coloca por favor o nosso esboço, Henrique, é que viver longe do Senhor conduz a caminhos decadentes e fatais. Uma leitura rápida do texto já faz nós percebemos isso. Viver longe do Senhor conduz a caminhos decadentes e fatais. Há uma piora progressiva que nós vamos percebendo no reino de Israel. E nós percebemos que não é só uma piora progressiva, é uma piora que chega em um momento e encontra o seu fim. Encontra um fim que não tem mais como ser revertido, uma situação que não tem mais reversão. E isso nos ajuda a pintar, esse quadro nos ajuda a detalhar como é a vida do incrédulo. A vida do incrédulo, ela tem muitas semelhanças com o que nós vemos aqui. A vida do incrédulo de todas as eras. E eu destaquei 3 marcas da vida do incrédulo. Então, diferente do que geralmente nós fazemos, eu quero propor que nós façamos a extração de algumas lições a partir dos versículos destacados aí. Porque os irmãos já leram o texto, os irmãos entenderam as informações que são apresentadas, não há nenhum mistério, não há nenhuma dificuldade aqui, mas a título de aplicação para a nossa vida, levando isso mais perto de nós, o que nós aprendemos com esses 5 reis menores aqui? Eu acredito que eles retratem a vida do incrédulo, em maior ou menor grau. Os incrédulos possuem essas marcas em sua vida. Quais são as marcas da vida do ímpio? As marcas da vida do homem longe de Deus? Impiedade, desconfiança e crueldade. Essas são as 3 marcas que nós podemos destacar aqui, olhando para relatos muito breves, muito curtos da vida desses homens aqui. Impiedade, desconfiança e crueldade. E quando nós olhamos para essas marcas dos incrédulos, da vida dos incrédulos, nós percebemos que essas marcas são também marcas do mundo ao nosso redor, onde os incrédulos vivem, dominam, agem. O mundo ao nosso redor é um mundo marcado por impiedade, desconfiança e crueldade. Então isso nos ajuda a interpretar a nossa realidade. Por que o mundo é como é? Porque o mundo é como é porque vive longe do Senhor. E pessoas, povos, culturas que vivem longe do Senhor têm essas marcas aqui em maior ou menor grau: impiedade, desconfiança e crueldade. Vamos fazer esses destaques então, vamos olhar aí esses versículos que estão apresentados e a partir desses destaques nós vamos confirmar cada uma dessas marcas que nós apresentamos aí. Então, os irmãos já têm a visão panorâmica, cronológica, já fizemos as considerações gerais aí do momento político aqui desse período, nós já vimos aí o início do exílio, agora nós podemos fazer essas aplicações mais pastorais. O versículo 9 diz assim, começando a falar da impiedade do incrédulo. Fez o que era mal perante o Senhor, versículo 9. Fez o que era mal perante o Senhor, como tinha feito seus pais. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Versículo 18. Fez o que era mal perante o Senhor todos os seus dias. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Versículo 24. Fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E versículo 28. Fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. O texto repete praticamente em todo o reinado essa expressão aqui. O texto só não repete essa expressão em um camarada, porque o reinado dele foi tão curto que não deu talvez nem tempo de ver se ele era fiel ou não, que foi o Salum. Se os irmãos verem aí os versículos 13 a 16, os irmãos não vão encontrar essa expressão, porque não deu nem tempo para ver se o camarada era bom ou não, mas a julgar pela situação que ele viveu, acho que boa coisa ele não é. Tá? Reinou ali 1 mês e o autor nem teve como gastar tinta para falar se ele fez o que era mal perante o Senhor ou não. Antes de colocar lá o primeiro projeto executivo, já deram o golpe nele lá.
Seja como for, o texto repete várias vezes que todos esses reis fizeram o que era mal perante o Senhor, seguindo os caminhos de Jeroboão I. Eles perpetuaram aquela conduta, e nós estamos chamando essa conduta de impiedade. Impiedade aqui, eu estou usando como um termo teológico. Impiedade significa não levar as coisas de Deus a sério. É o ímpio. O que o ímpio faz? Ele não leva as coisas de Deus a sério. Ele tem irreverência, desprezo pelas coisas de Deus. É o contrário do homem piedoso. O ímpio é o contrário do homem pio. O que é o homem piedoso? É aquele que leva as coisas de Deus a sério, que respeita as coisas de Deus, que tem reverência pelas coisas de Deus, que considera as coisas de Deus. O homem ímpio não é assim. O homem ímpio vive como esses reis aqui, fazendo o que é mal perante o Senhor e não ligando para o mandamento do Senhor, não ligando para as estipulações do Senhor, perpetuando os pecados das gerações passadas e vivendo assim pelo resto da sua vida. E por causa dessa impiedade obstinada que nós já temos visto aí, se repetindo em todos os reis de Israel, todos, por conta dessa obstinação, nós já sentimos o cheiro do cativeiro, tantas pressões externas como comprometimento interno da nação já apontam isso para nós. Agora, ok, isso está muito claro para a gente. O ímpio, o homem incrédulo, ele é impiedoso. Ele é uma pessoa que despreza as coisas de Deus, que faz o que é mal perante o Senhor. E o que o Novo Testamento ensina para nós sobre isso? Eu quero destacar rapidamente alguns versículos com os irmãos. Se nós olharmos 2 Pedro, capítulo 2, nós veremos que a impiedade sempre atrai o juízo divino. 2 Pedro, capítulo 2. O que nós estamos vendo aqui do juízo chegando a uma nação ímpia é confirmado pelo que o apóstolo Pedro escreve aqui em 2 Pedro 2. 2 Pedro 2, 5 a 6. Diz assim: E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigos injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. E o texto continua, mas os irmãos percebem no versículo 5 e 6 que é colocado o exemplo de juízo de Deus contra os ímpios, enquanto os versículos 7 e 8 mostram como são os crentes no meio de uma geração ímpia, no meio de uma geração que despreza a Deus. Eles se atormentam. E isso é o que nós vivemos hoje. Nós olhamos para o nosso lado, nós olhamos ao nosso redor, nós vemos uma nação ímpia, nós vemos um povo que despreza as coisas de Deus, nós vemos um povo que não liga para as coisas de Deus, nós vemos um povo que vive em suas imoralidades, vive em pecados, vive em idolatrias. E qual é o efeito disso em nós? Nós, como Ló aqui, nos afligimos, nos atormentamos pelo que vemos. Por quê? Porque nós vivemos em meio a uma geração, em meio ao povo marcado por impiedade. Pessoas que não levam as coisas de Deus a sério, que zombam das coisas de Deus, que desprezam a palavra que é dita a eles, que fazem pouco caso disso. Isso nos atormenta pelo modo de vida deles. E isso atrai o juízo divino, como nós vemos aqui no exemplo de Noé e como nós vemos no exemplo de Sodoma e Gomorra. Se os irmãos olharem no capítulo 3, versículo 7, o apóstolo Pedro continua falando em relação aos ímpios o seguinte: Ora, os céus que agora existem, 2 Pedro 3, 7, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há um juízo reservado para os homens que desprezam a Deus. Há um juízo reservado para os ímpios. Se esse é o seu caso, se você é um ímpio, se você é uma pessoa que despreza a Deus, que não liga para a palavra de Deus, que não liga para as orientações de Deus, que despreza o evangelho, que faz pouco caso disso, o seu juízo está guardado.
O seu juízo está reservado. E o Senhor vai executar esse juízo, porque a impiedade atrai o juízo divino. E a história desses reis, bem como a história de toda a nação de Israel, apontam nessa direção para nós. E o crente? Se por um lado o incrédulo é marcado por essa impiedade, o crente evidentemente vai na contramão disso. O crente vive como um homem piedoso, que leva as coisas de Deus a sério e despreza uma vida entregue às suas próprias paixões. Se os irmãos olharem Tito, capítulo 2, Tito 2, versículos 11 e 12, nós lemos o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Que todos os homens são todos os tipos de homens. Só ver os versículos anteriores, e é dito de servos, pessoas variadas, de toda classe social, idade, sexo, enfim, que são alvos da graça de Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Qual é a vida do crente? É uma vida que renuncia a qualquer associação com a impiedade. É uma vida que renuncia, que se afasta de qualquer coisa que esteja próximo do desprezo às coisas de Deus, de um modo de vida mundano, de um modo de vida marcado pela impiedade, como nós vemos aqui. A pessoa se afasta disso. Se os irmãos olharem de novo 2 Pedro, pensando nisso, os irmãos verão que o apóstolo Pedro diz no capítulo 1 o seguinte, 2 Pedro 1:3. O crente é diferente, o crente não vive como esses homens, é óbvio. A graça de Deus nos alcançou, nós somos transformados, nossa mente é diferente, nós nos comportamos de modo diferente em relação às coisas de Deus. Veja aí 1 Pedro 1, 3 e 4. Por que nós fazemos isso? Por que nós vivemos de modo diferente? Pedro diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há do mundo. O próprio Deus nos doou essas promessas, essa capacidade de vivermos diferente do mundo. O texto diz que nós temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, porque nós temos um conhecimento completo do Senhor Jesus. Nós conhecemos o Senhor Jesus, somos íntimos dele, ele é nosso Salvador pessoal. E agora, desfrutando dessas coisas, nós podemos, sendo coparticipantes da natureza divina, nos livrar da corrupção das paixões que há no mundo, como diz o versículo 4. Por isso que nós vemos de modo diferente do mundo. Essa é uma marca do incrédulo, essa é uma marca do ímpio. O ímpio vive assim, desprezando as coisas de Deus, fazendo pouco caso das coisas de Deus. Nós não. Nós vivemos de modo diferente porque Deus nos deu essa dádiva. Deus nos deu essa capacidade. Nós mostramos reverência e extrema consideração pelas coisas de Deus, diferente do que o mundo faz. Mas há uma segunda marca que está aí nos versículos 10, 14, 25 e 30. Veja que nós estamos pegando um pedacinho aí de cada reino para destacar, de cada governo para destacar. Versículo 10 agora apresenta para nós a questão da desconfiança, porque nós vemos aqui que o mundo dos ímpios é marcado por traições e puxadas de tapete. Olha só o versículo 10. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, feriu diante do povo, matou e reinou em seu lugar. Versículo 14. Subindo de Tirza, Menahem, filho de Gade, veio a Samaria, feriu ali a Salum, filho de Jabes, matou e reinou em seu lugar. Versículo 25. Peca, seu capitão, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza da casa do rei, juntamente com Argob e com Arié. Com Peca estavam 50 homens dos gileaditas. Peca o matou e reinou em seu lugar. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu, e o matou, e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. O que nós percebemos aqui nesses versículos é que o ímpio vive com medo.
Ele vive em desconfiança, porque a qualquer hora alguém pode puxar o seu tapete. E nós vemos isso acontecendo o tempo todo. As pessoas vivem de fato em alerta por causa disso. Nós vemos isso acontecendo no mercado de trabalho. As pessoas vivem com medo que alguém puxe o tapete e tome a sua posição, tome o seu cargo. As pessoas vivem com medo disso. Eu me lembro de uma gerente, uma diretora que eu conheci, que eu prestava serviço para ela muitos anos atrás. Ela tinha chegado numa boa posição de uma associação e eu soube que ela tinha uma política muito particular nas contratações para a secretaria dela. Ela só contratava homossexuais. Sei lá, mas ela era woke? Não, ela não era woke. Ela falava que ela tinha medo de contratar homens porque por ela ser mulher, os homens podiam de algum modo fazer pressão sobre ela, incomodá-la, oprimi-la, enfim, alguma coisa desse tipo. E aí você fala, mas por que você não chama mulher? Não, porque o problema da mulher é que eu não confio em mulheres. Elas podem puxar o tapete. Então, na cabeça dela, ela só contratava homossexuais por causa disso. Não sei qual é a lógica disso na cabeça dela, né? Mas esse era o pensamento dela. E, de fato, o secretário dela lá na época, ela era homossexual porque ela se sentia ameaçada por outras mulheres. Ela tinha medo que outras mulheres pudessem, de algum modo, avançar sobre a posição dela, sobre o cargo dela. E ela tinha segurança de que, na mente dela, um homossexual não faria isso. Mas isso só ilustra como o ímpio vive com medo. A qualquer hora pode acontecer uma traição. A qualquer hora podem puxar o meu tapete. E isso realmente marca o mundo ao nosso redor. O ímpio tem motivo para ter desconfiança, porque o mundo não é confiável. De fato, as pessoas têm essa predisposição, elas têm essa atitude frequente de puxar o tapete do outro. Isso acontece, inclusive, dentro da igreja, muitas vezes, por incrível que pareça. Muitas vezes projetos movidos por ímpios dentro da igreja. Quando um grupo, uma facção dentro da igreja, por exemplo, tenta puxar o tapete do pastor. Começa a fazer reuniões aqui, reuniões acolá, acho que esse pastor, veja bem, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo e tal, tentando puxar o tapete e iniciar uma nova dinastia na igreja, uma nova linhagem ali na igreja com outro pastor, porque o grupinho quer puxar o tapete ali e colocar alguém que atenda aos seus interesses. De fato, o nosso mundo é um mundo marcado por esse tipo de coisa, traições e puxadas de tapete. E nós vemos aqui que vários reis foram alvos de conspiração, assassinatos, para a tomada de poder por causa do desejo de assumir a liderança da nação. E o que nós aprendemos sobre a deslealdade na Bíblia? O que nós podemos aprender sobre isso? De fato, o ímpio é alguém, em primeiro lugar, de fato, o ímpio é alguém que vive com medo. Se os irmãos olharem em Provérbios 28, nós lemos o versículo 2, mas dê uma olhada no versículo 1. Provérbios 28, 1. Olha só, olha como é a vida do ímpio. Diz assim: fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como leão. Nós, crentes, é claro que nós estamos sujeitos a essas puxadas de tapete, a essas traições. É claro que isso pode acontecer conosco. Talvez isso já tenha acontecido com você em algum grau, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, enfim. Mas nós nos revestimos de coragem pela confiança no Senhor. E o ímpio? O ímpio confia em quem num mundo repleto de traidores e pessoas desleais? Em quem o ímpio confia? Ninguém. O ímpio não tem em quem confiar. Portanto, ele foge o tempo todo, mesmo que ninguém o esteja perseguindo. Muitas vezes ele se torna até, nós falamos a nossa linguagem, né, coloquial, aí, a nossa linguagem informal, nós falamos que a pessoa fica neurada. Fica neurótica. Aquela pessoa está tentando puxar meu tapete. Aquilo que ela falou, ela não falou por acaso. E a pessoa começa a ficar com aquilo na cabeça o tempo todo, ela vive com medo. Esse é o ímpio. Nós, como crentes, nós confiamos no Senhor. Isso nos reveste de coragem. O Senhor cuida de mim. Se puxarem meu tapete, o Senhor vai me segurar, não tem problema. O Senhor é dono da história. O Senhor é dono de todos os tapetes da história. E ele vai, se puxarem o tapete, ele vai colocar outro tapete ali, não tem problema. Eu me revisto de coragem e confiança no Senhor. O ímpio não é assim. Se os irmãos olharem em 2 Timóteo, capítulo 3, os irmãos verão também que a deslealdade, essa postura de traição, de tirar outra pessoa, né, puxando o tapete, como nós temos falado, essa postura,
ela sempre vem acompanhada de uma turma muito feia, como eu sempre brinco, é a galera do fundão. Em 2 Timóteo 3:2, veja aí a lista feia de vícios terríveis que acompanham a traição, a deslealdade. Olha aí, 2 Timóteo 3:2-4. Falando dos nossos dias. Sabe, porém, isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos nos últimos dias. Desde os dias do apóstolo Paulo, nós estamos nos últimos dias. E quais são as marcas dos homens? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Versículo 4 inicia falando que os homens são traidores. E nós vemos que, de fato, esse comportamento de traição sempre, esse comportamento desleal, sempre vem associado a outras coisas. Um comportamento imoral, um comportamento atrevido, uma postura irreverente. Isso é a marca essas são as marcas do ímpio, e no meio dessa turma barra pesada, você tem aí a deslealdade e a traição. Nós, como crentes, temos que pedir para Deus nos livrar desses homens. É o que diz o Salmo 64. Abra rapidamente sua Bíblia comigo no Salmo 64, é uma outra lição que nós aprendemos sobre isso. Nós temos que pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, que nos livre dos homens maus que querem agir traiçoeiramente para conosco. Eles existem, é claro, nós estamos num mundo que é marcado por essas coisas. Essas marcas estão ao nosso redor, não podem estar no nosso meio, mas é certo que estão ao nosso redor. E nós temos que pedir, Senhor, nos livre dos homens traiçoeiros, nos livre dos homens desleais, nos livre daqueles que querem puxar o nosso tapete. E é o que diz o Salmo 64, veja aí. Ao mestre de canto, o Salmo de Davi. Davi é um homem que sabia o que é ser traído ou não? Sabia. Ele foi traído por pessoas da própria família. O próprio filho agiu traiçoeiramente para com ele. Ele sabe o que é isso. E ele clama ao Senhor o seguinte: ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas, para os ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas, dizem, quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. É assustador você ver essa descrição. A pessoa que está do seu lado sendo ímpia, a pessoa que está lá na sua baia de trabalho do seu lado, a pessoa da sua família sendo ímpia, isso daqui pode ser a descrição da mente dela. Ela pensando, como eu vou prejudicar aquela pessoa? Como eu vou assumir a posição dele? Como eu vou pegar aquilo que é dele para mim? Como? E a pessoa, o ímpio fica maquinando essas coisas, agindo traiçoeiramente na sua mente, planejando mal contra nós. E executando seus planos por meio da sua língua, por meio de calúnias, por meio de maledicência, por meio de fofocas, por meio de planos, chamando pessoas para participar junto. Esse é o ímpio. É um quadro assustador. Quem vai nos proteger dessa pessoa aqui? Nós somos poucos, os ímpios são muitos. Então, Davi continua no versículo 7. Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. Dessarte serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus. E entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração todos se gloriam. O Senhor nos protege. E essa deve ser a nossa oração. Senhor, me livra dos homens maus. Me livra dos homens traiçoeiros. Me protege desses homens, para que eu tema mais ao Senhor, para que eu testemunhe do Senhor, para que eu glorifique ao Senhor, para que eu anuncie as suas obras na minha vida. E em relação a agir traiçoeiramente, agir de modo desleal, é interessante observar que em Gálatas 5, os irmãos devem se lembrar que um dos frutos do Espírito é a fé, ou a fidelidade. E comumente nós pensamos em fidelidade ali como algo dirigido a Deus. Nós somos fiéis a Deus.
O crente, pela ação do Espírito Santo, ele é fiel a Deus. Isso é verdade, claro. Mas Gálatas 5 está falando das relações interpessoais, está falando dos relacionamentos. Então, fidelidade diz respeito às nossas relações horizontais. Nós, como crentes, por ação do Espírito Santo na nossa vida, nós somos pessoas que não agem com deslealdade. Nós não agimos traiçoeiramente. Crente não puxa tapete, porque o Espírito Santo atua no nosso interior, de modo que nós não tenhamos o desejo, o ímpeto, o costume de agir traiçoeiramente. Nós não fazemos isso porque o Espírito Santo trabalha dentro de nós. Se os irmãos olharem Tito, capítulo 2, os irmãos verão que nós agimos com honestidade, verdade, sinceridade, com um propósito muito claro. Tito, capítulo 2, versículo 10, diz assim, falando dos servos: não furtem, Tito 2,10, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. O crente é alguém digno de confiança, o crente é alguém íntegro, o crente é alguém leal. Deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas, no seu trabalho, nas suas palavras, na sua conduta, em tudo, a doutrina de Deus, nosso Salvador. A nossa postura leal, nossa postura confiável, nossa postura íntegra orna a doutrina de Deus. Faz com que os incrédulos olhem para aquilo que nós defendemos como verdade e eles vejam a beleza, o brilho disso. Por que essa pessoa não puxa tapete? Por que essa pessoa não trai? Por que essa pessoa não age traiçoeiramente? Por que essa pessoa não apunhala pelas costas? Porque eu sou um servo de Deus e eu quero ornar a doutrina do meu Deus, a verdade que eu defendo com a minha própria vida. Agora, uma última lição que nós aprendemos na Bíblia sobre a deslealdade, a traição, é que a atitude de todos esses homens, desses reis, de pessoas que agem desse modo, até hoje, tudo isso é reprovável por Deus. Deus reprova essas coisas, é evidente, Deus não se agrada disso. Mas é interessantíssimo olhar como na soberania de Deus ele usa até mesmo essas coisas para promover o bem. Quem é o traidor por excelência que nós conhecemos? Judas. E Deus usou a traição de Judas para fazer com que o Senhor Jesus Cristo fosse levado ao Calvário e por meio da sua morte nos trouxesse salvação. Então Deus, ainda que não aprove o que Judas fez como traidor, trazendo a justa condenação pelo pecado dele, como o texto bíblico diz, ainda assim, Deus usa traições para executar os seus planos. E a maior evidência disso é que a traição de Judas resultou na nossa salvação. Se os irmãos olharem o Salmo 41, um salmo messiânico, ou pelo menos esse trecho, versículo 9, um salmo que tem uma referência ao Messias, que João 13 fecha a associação, faz a associação direta. No Salmo 41, 9, também um Salmo de Davi, que sabe o que é ser traído, nós lemos o seguinte. Isso daqui em João 13 é aplicado a Jesus. Salmo 41, 9 diz: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Levantar o calcanhar é uma expressão de traição, agir traiçoeiramente, agir contra a pessoa. E o texto fala que isso veio do círculo íntimo. E de fato, quando nós olhamos para a história de Jesus, nós vemos alguém próximo dele, que agiu traiçoeiramente. Mas é por meio disso aqui que aconteceu, trágico, triste, que nos assombra, nos assusta, nos deixa perplexos. Foi por meio disso que o Senhor Jesus chegou até o Calvário e pôde obter salvação para nós. Mais uma evidência da soberania de Deus e como Ele usa todas as coisas para o seu fim. E a história desses reis que nós estamos estudando não foge disso. E por fim, a terceira marca da vida do incrédulo, além da impiedade e da desconfiança, além do desprezo pelas coisas de Deus e por uma vida marcada por medo e insegurança, nós temos a crueldade. Versículo 16 narra algo aterrador. Versículo 16 diz assim: então Menahem feriu a Tífisa. A Tífisa aqui, irmão, só um detalhe, talvez a sua Bíblia esteja diferente. Se você tem a NVT, a sua Bíblia está Tapua.
Acontece que nós não sabemos exatamente qual é essa cidade. Pode ser uma cidade mais próxima de Tirza, que era a antiga capital antes de Samaria. Antes de Samaria ser capital do Reino do Norte era Tirza. Então pode ser que Tapua seja aqui uma cidade mais próxima de Tirza. Ou Tífisa pode ser uma cidade mais longe, uma cidade mais afastada, uma cidade que ficava num limite mais afastado da época do reinado de Salomão. Nós não sabemos se é essa cidade mais longe ou mais próxima. Seja como for, o que nós vemos aqui é que Menahem está preocupado em fazer valer o seu governo. Ele quer consolidar o seu governo. E ele diz o seguinte, o texto diz o seguinte: então Menahem feriu a Tífisa e todos os que nela havia, como também seus limites desde Tirza, porque não lhe abriram, ou seja, parece que eles não concordaram com o Menahem assumir o poder, eles estavam resistentes a essa ideia. E como retaliação a isso, então, ele entra naquela cidade, nós não sabemos se é uma cidade próxima ou uma cidade distante, pode ser as duas, mas seja como for, o fato é que o que ele faz aqui é uma atrocidade, que é inédita nos limites de Israel. O próprio povo de Israel fazer isso com uma cidade israelita é inédito. O texto diz, ele devastou a cidade e todas as mulheres grávidas fez rasgar pelo ventre. A brutalidade desse homem aqui é sem paralelo entre as tribos de Israel. Isso é associado a essa prática de cortar as mulheres grávidas, matá-las cortando as mulheres grávidas ali pelo ventre. Essa prática é associada, é descrita nos amonitas e nos arameus, inimigos de Israel. O que nós percebemos aqui é que Israel está cada vez mais se aculturalizando em relação às outras nações. Eles estão imitando cada vez mais as práticas dos outros povos, até mesmo nas suas atrocidades, para mostrar o buraco que a nação entrou. Essa carnificina é o ponto baixo no modo como Israel conduz os seus negócios. E nós olhamos para isso, ficamos perplexos, como alguém pode ser tão mal com uma nação, uma cidade da própria nação. Uma atrocidade dessa dentro do próprio povo. Mas nós sabemos, irmãos, que o mundo ímpio é marcado por crueldade. Isso não deve nos surpreender. O ímpio é cruel. O homem longe de Deus é mau. E ele não se assusta com essas atrocidades aqui. Ele comete essas atrocidades. No texto que nós lemos de 2 Timóteo 3, é dito ali sobre crueldade, algo selvagem, algo brutal. E essa é a marca do ímpio dos nossos dias. O mundo dos ímpios é marcado por brutalidade, por crueldade em vários sentidos. Os irmãos viram recentemente aquele lutador, aquele esportista, não sei, que socou acho que 60 vezes a mulher no elevador? Os irmãos viram aquilo? Eu não sei vocês, mas aquele vídeo, eu vendo aquele vídeo, aquela câmera de segurança, aquilo é extremamente perturbador. Ele queria matar aquela mulher. Acho que foram 60 golpes naquela mulher. É um nível de violência que chega ao nível de crueldade. Isso é uma crueldade. Um homem fazendo isso com uma mulher naquele nível é uma crueldade. Quando nós olhamos para outras questões, não só a violência, mas quando nós olhamos para o que as mães fazem com os próprios filhos dentro da barriga delas, arrancando os filhos em pedaços em clínicas de aborto. Isso é uma crueldade. Um ser que não consegue se defender, que tenta fugir dentro da barriga da própria mãe, aquele aparato que vai puxando pedaço por pedaço ali, desmembrando o bebê dentro da barriga da mãe. Isso é uma crueldade. Se os irmãos olharem em Provérbios 12, é muito interessante que o autor destaca que os ímpios são cruéis até mesmo com seus animais. Olha só Provérbios 12, 10, o contraste do ímpio com o justo. Provérbios 12, 10. O justo atenta para a vida dos seus animais. Ou seja, o justo, o homem crente, o homem que teme a Deus, ele se preocupa aqui com o seu rebanho. Ele não quer só explorar e infligir dor e sofrimento ali, não. Ele se preocupa com a vida dos seus animais. Ele se preocupa ali, ele tem consciência dessas coisas, ele cuida daquilo como um bom mordomo de Deus. Mas olha, em contraste, a postura do ímpio.
mas o coração dos perversos é cruel. O que o texto está enfatizando aqui é que o justo, ele é cuidadoso, zeloso, atencioso, até mesmo com coisinhas pequenas, com coisinhas que nos ajudam, aí, animais que nos ajudam na nossa alimentação, que nos dão roupas, enfim. O justo se preocupa até com isso. Na nossa cultura, nós somos de animais, nós lembramos dos pets, né? Os Shih Tzus, o Pinscher, o Bilbo, a gente lembra dessas coisas aí. Mas o justo cuida até mesmo dessas coisinhas pequenininhas, dessas coisinhas peludinhas pequenininhas. Isso é alvo do nosso zelo. Nós não somos cruéis, nós somos cuidadosos. Alguns até exageram esse cuidado, né? Mas está lá, cuidando. Agora, o ímpio, em contrapartida, ele é tão cruel que ele não perde uma oportunidade de ser mal. E ele chuta todo cachorro que aparece na frente dele. Ele não liga para isso. Não sei se os irmãos, os mais antigos devem lembrar aqueles desenhos do Tom e Jerry, tudo mais. Lembram disso? Ah, ok. Lá na época dos maias e dos astecas, né? Tinha lá. Havia, não sei se os irmãos, talvez os irmãos não se recordar, tinha um episódio em que os animais chegavam no céu, por invenção. O animal não vai para o céu, tá? Mas os animais chegavam no céu. E do nada lá no céu tinha um monte de gatinhos que saíam de um saco. E esses gatinhos estavam molhados. Você era criança, não entendia aquilo. Mas o que o desenho estava querendo dizer é que alguém botou aqueles filhotes de gatinhos dentro do saco e tacou no rio para que eles morressem afogados. Isso é uma crueldade. Porque para o ímpio, a crueldade é arroz e feijão. Faz parte da vida deles, faz parte da realidade deles. E não só em violência, aborto, até mesmo em relação aos animais, ali, como eles são cruéis com tudo, mas em palavras os ímpios são cruéis. Eles humilham. Eles falam pelas redes sociais, eles caluniam, eles são impiedosos aqui no sentido de não ter piedade. São pessoas que não estão preocupados com o bem-estar do outro, não. Eles fazem o mal e são cruéis e atacam violentamente de modo verbal, seja pessoalmente, falando atrocidades ou pelos teclados. Tudo isso mostra como o mundo ao nosso redor é de fato cruel, é de fato mau. E o Senhor tem que nos proteger desses homens. O Senhor tem que nos proteger dos homens sanguinários. Como o salmista pede várias vezes, me livra, Senhor, do homem mau, do homem perverso, do homem sanguinário. E nós, como crentes, nós temos que ter o discernimento de saber que esse mundo é um mundo cruel. As pessoas são más. Isso tem que nos fazer, nós precisamos ser mais espertos. O Senhor Jesus disse, eu estou enviando vocês como ovelhas por meio de lobos. Portanto, sejam simples como as pombas, sem maldade, mas também espertos como as serpentes. Nós temos que ter essa maturidade. O mundo ao nosso redor é um mundo mau, cruel, e as pessoas vão perpetuar suas crueldades, vão executar suas crueldades. E muitas vezes nós podemos ser os alvos dessas crueldades. Mas e o crente, em contraste com isso? O crente não é alguém cruel. O crente é alguém respeitoso. O crente é alguém que trata com toda dignidade. Vejam o que diz, por exemplo, a 1 Pedro 3,7. Aquela cena horrenda que nós vimos daquele rapaz espancando aquela mulher. Eu não sei se eles eram marido e mulher, namorados, não sei o que eles eram. Mas o retrato de violência doméstica é algo que nós sempre ouvimos acontecer, e é uma crueldade, é algo que nos assusta, é algo que nos deixa perplexos. E como é o crente, então, o homem no trato com a sua esposa, para ilustrar esse contraste da crueldade do mundo? Vejam só o que 1 Pedro 3,7 diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Como crente, o homem crente trata sua esposa com crueldade, atacando verbalmente, humilhando verbalmente, batendo, longe disso. O crente trata a sua esposa, o marido trata a sua esposa com dignidade, com respeito, como o texto destaca aqui, considerando a mulher como parte mais frágil, cuidando, tratando com toda a dignidade. Veja também Tito 3,2, falando do que deve marcar o
a nossa conduta, mas também o nosso palavreado. Olha só. Tito 3:2. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. O que esse texto diz é que o crente não é alguém cruel, ele é alguém dócil, ele é alguém amável, ele é alguém educado, ele é alguém cortês, ele é alguém que se preocupa em transmitir nas suas palavras, em transmitir na sua conduta, transmitir na sua postura o oposto da crueldade. Esse é o mundo do incrédulo. Esse é o mundo ao nosso redor. A partir do exemplo desses reis aqui, desses 5 reis menores, a partir do exemplo de Zacarias, de Salum, de Menahem, de Pecaías e de Peca, nós vemos um reino de Israel caótico, já nos anos finais de sua existência, já começando a irem para o exílio, e nós percebemos essas marcas aqui, que continuam ainda hoje. O ímpio, como esses reis aqui eram ímpios, o incrédulo é marcado por isso daqui: impiedade, desconfiança e crueldade. Se você não é um crente, a sua vida é marcada em 1 grau ou maior ou menor por essas coisas aqui. O único modo de você fugir do juízo inevitável de Deus é você se aproximar do Senhor ao invés de viver longe dele. Viver longe do Senhor conduz a caminhos decadentes e fatais. Isso é certo. Isso é certo. Esse é o destino do ímpio. Caminhos decadentes e fatais. Como fugir desse caminho? Crendo no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, recebendo o Espírito Santo e então vivendo de modo contrário a isso aqui. Ao invés de impiedade, uma vida marcada por piedade. Ao invés de desconfiança, uma vida marcada por coragem e confiança no Senhor, mesmo vivendo em meio ao mundo mal. E ao invés de crueldade, uma vida marcada por cordialidade, por amabilidade, por docilidade, por respeito, por consideração. Essa é a vida do crente, que é o Espírito Santo que produz em nós. Se você não é um crente, isso daqui vai caracterizar em maior ou menor grau a sua vida. Se você é um crente, a sua vida tem que ser o oposto disso. E aí cabe uma avaliação. O quanto a nossa vida, uma avaliação que cada um faz, o quanto a nossa vida está em oposição a essas coisas aqui. O quanto nós estamos em oposição a esses 5 reis menores que nós estudamos aqui. E ao mundo no qual os incrédulos vivem. Quão diferentes nós somos deles, porque nós precisamos ser diferentes deles. Nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos planos, nos nossos relacionamentos. Vamos orar, encerrando o nosso estudo. E numa próxima ocasião, caminhamos mais um pouquinho, chegando muito perto agora do fim derradeiro da nação de Israel. Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos tirou desse buraco, Pai, que os incrédulos vivem. Uma vida marcada por estas e outras coisas, mas de fato uma vida marcada por impiedade, desconfiança e crueldade. O Senhor nos livrou disso, Pai. O Senhor fez com que nós, homens cruéis, reordenássemos a nossa vida para que por meio da ação do Espírito desfrutássemos de uma nova mentalidade, um novo coração, um novo modo de tratar as pessoas. O Senhor, Pai, nos dá confiança em meio ao mundo mau, em meio ao mundo que o tempo todo tenta nos prejudicar. O Senhor nos ajuda a caminharmos seguros em meio a este vale de pessoas o tempo todo querendo agir traiçoeiramente, nos prejudicando. O Senhor nos protege e clamamos ao Senhor que continue nos protegendo. E o Senhor também, Pai, nos permite levarmos as coisas do Senhor a sério, vivermos em dedicação ao Senhor, jamais desprezando a sua palavra, jamais menosprezando as coisas do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a valorizar cada vez mais tudo que é do Senhor. A comunhão com os irmãos, o culto ao Senhor, o estudo da sua palavra, a vida de oração, as suas exortações, o seu consolo, o seu conforto, enfim, que tudo isso seja cada vez mais precioso para nós, que nós não vivamos como esses reis de Israel, onde nós vemos que cada rei fazia o que era mal perante o Senhor, porque desprezava o Senhor, vivendo impiamente. Ajuda-nos, Pai, a sermos o oposto disso tudo, por meio da ação do Teu Espírito em nossa vida. Nós agradecemos ao Senhor porque podemos pedir isso, certos de que o Senhor nos ouve e que o Senhor nos capacita a isso. Nós agradecemos, Pai, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.